Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, né? Trabalhando aqui agora o conteúdo sobre a responsabilidade, né, do poder público no processo avaliativo, né, na avaliação de rede de ensino. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de lembrar, reforçar que o acesso ao livro pela B Virtual, ele requer que você faça primeiro, esteja logado, né, na biblioteca virtual. Esse livro que nós estamos estudando, que hoje é o capítulo 3, ele não tem PDF, por isso não estou colocando ele em PDF, tá bom? Você precisa, eu coloco lá no texto complementar o link, mas às vezes dá um erro para acessar o livro. Então você pode ir lá no roteiro de aula, né, o primeiro documento, o roteiro de aula, e tem o link desse livro. Então você copia ele ali e coloca lá na barra de buscas, né, do seu navegador. Então, sem mais delongas, nós vamos discutir então a avaliação, né, das redes de ensino e o papel do poder público no processo. O texto vai detalhar algumas questões com tabelas e dados desses processos avaliativos. Então vamos ver aqui algumas noções enfim. Então nós precisamos entender desde logo que a avaliação de redes de ensino, como o SAEB, é um instrumento, né, fundamental para entender o desempenho dos alunos e das escolas ao longo do tempo, né? Então a gente pode até perguntar qual é o papel dessas avaliações, né? Se for só um papel de ranqueamento, ele acaba sendo muito redutivo, né? Será que basta analisar os resultados de testes, né, para dizer se uma escola está cumprindo seu papel? Essa avaliação, ela, como SAEB, por exemplo, ela não se resume, ou pelo menos não deveria se resumir a números, né? Nós já vimos desde o primeiro capítulo e segundo capítulo, nós estamos trabalhando sobre essa temática. Então, quando bem conduzida, o processo avaliativo ele pode oferecer um panorama sobre as condições de ensino, a atuação dos professores e até mesmo os desafios, né, enfrentados pelas escolas. Isso é um aspecto importante, né, da avaliação. De novo, eu vou frisar bastante isso, que esteja para além do ranqueamento das escolas, né? Então, nós precisamos pensar isso como um instrumento que possibilite a efetivação de políticas públicas, né? Até porque a forma como os governos utilizam esses dados pode influenciar diretamente as políticas públicas educacionais. Então, é importante que nós nos perguntemos, né? Primeiro, o que é a avaliação das redes de ensino? A avaliação de rede de ensino, ela tem uma rede, né, do município, do estado, enfim, ela busca compreender o desempenho educacional em um nível mais amplo, ou seja, não apenas dentro das escolas específicas. Isso é importante, né? Temos as avaliações internas, que a gente chama de avaliação interna, enfim, que a própria Unitins tem as suas avaliações internas, né? Como vocês bem sabem, as avaliações pontuais. Mas quando a gente fala de rede, nós estamos falando do município, do estado ou mesmo do país, né? Um exemplo disso é, como eu já disse, o SAEB, né? SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, que implica em provas em escolas públicas e privadas também. Muita atenção nisso, tá bom? Não se reduz a escolas públicas, para medir a proficiência dos alunos em duas disciplinas básicas, né? Língua portuguesa e matemática. Então, vamos pensar aqui em um cenário real.
Imagine que o município identifique, a partir dos resultados do SAEB, que foi feito com base nessas duas disciplinas, que os alunos do quinto ano, a última série então do Fundamental 1, apresentam dificuldades na interpretação de textos, por exemplo, né? Uma dificuldade que, convenhamos, não se limita a alunos dessa série, né? É encontrado no sexto ano, no sétimo, no oitavo, dependendo muito da realidade de cada local. Essa informação sobre essas dificuldades de interpretação em matemática básica, por exemplo, elas podem ser utilizadas para criar políticas públicas de que tipo? Voltadas para a leitura, para a escrita, né? Para a questão da melhoria, qualificação dos profissionais, né? Os professores, profissionais da educação. Então, políticas que promovam programas de incentivo à leitura e a formação de professores, né? Mas há um desafio aí importante. Muitas vezes, os resultados dessas avaliações eles são usados apenas como um ranqueamento, como eu disse, né? Sem considerar as condições reais das escolas. Então, vamos pensar, por exemplo, que o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, tem um papel essencial, né? Ele deve garantir que os critérios avaliativos eles sejam justos, né? Justos no sentido de considerar as realidades. Vamos pensar, por exemplo, em dois estados, né? Dois estados. Um deles tem uma biblioteca bem equipada, né? Uma escola de um estado tem um determinado estado tem uma biblioteca bem equipada, formação continuada para professores e acesso à internet. Em outra escola de outro estado, enfrenta falta de professores, salas superlotadas, que não é, né, uma coisa muito difícil de se encontrar, e não tem sequer livros atualizados, né? Será que é justo comparar o desempenho dessas duas escolas da mesma forma, no sentido de a mesma avaliação, né, para essas duas escolas que têm contextos diferentes e os resultados, né, serem tomados tendo como base que elas idealmente teriam as mesmas condições de atuação, de oferecimento da educação? Será que é justo? Se o governo apenas usa os resultados da avaliação para cobrar melhoria sem oferecer suporte, né, ele não está resolvendo o problema, está apenas reforçando desigualdades, condições desiguais, né? Então, quando a gente fala de avaliação, ela, além de ser utilizada, né, para a efetivação de políticas públicas, deve ser também acompanhada de investimentos, né, anteriores à sua aplicação, porque senão fica bastante desigual, né, injusto, como eu disse, essas duas realidades. Então nós temos alguns desafios, né, da avaliação externa, então essas como o SAEB, por exemplo, que é o exemplo básico que eu estou trazendo aqui hoje. Um ponto importante, né? Será que essas avaliações realmente ajudam a melhorar a educação? É um questionamento, não estou afirmando, né, duvidando até, não estou fazendo um questionamento. Por exemplo, em muitos casos, os gestores educacionais enfrentam o dilema entre padronizar os critérios de avaliação ou adaptá-lo às realidades locais. Vamos imaginar aqui uma escola no interior do Amazonas, né? Então, essa escola ela participa do mesmo processo avaliativo que uma escola de uma grande capital, como São Paulo, né? Que é a maior cidade da América Latina. Que tem um PIB e tem uma estrutura, né, muito considerável. As condições sociais e culturais e mesmo estruturais são completamente diferentes.
Enquanto uma escola tem um poder, pode ter acesso à tecnologia, bibliotecas modernas, outra pode enfrentar dificuldades até para garantir o transporte, né, escolar regular dos seus estudantes. Então, isso é aquela questão de partir de situações desiguais, né? Então, os resultados do SAEB podem ser muito diferentes para ambas as realidades, né, os resultados. Então, o grande desafio é garantir que a avaliação considere essas diferenças e seja utilizada como ferramenta de melhoria e não apenas para ranquear as escolas ou redes de ensino. Né? Então, eu acho que foi esclarecido algumas questões, né, sobre como é desafiador esses sistemas de avaliação externa que são padronizados, são aplicados então para as diversas realidades e muitas vezes não considera essas realidades como específicas, né, tendo as suas especificidades. E como é que fica a situação dos resultados, né? Então esses resultados eles precisam ser considerados como parte de realidades específicas e, portanto, podem proporcionar políticas públicas específicas para aquelas localidades. Se partimos do pressuposto de que os resultados sejam para colocar uma escola acima da outra como boa e a outra ruim, aí a gente vai ficar eternamente perpetuando, né, as desigualdades sociais. Então, gente, temos agora acompanhe, leia o material, né, e resolva a atividade também e até a próxima. Tenha um bom final de semana.